Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e profissional da área de elaboração de material pedagógico, didático. E no vídeo de hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre a diferença de reforço e revisão. Muitos professores acabam com a dúvida, ou até mesmo os pais, ficam na dúvida se a criança precisa de reforço ou se ela precisa de uma revisão. Mas qual seria a diferença entre esses dois termos? Para poder ajudar a compreender essa diferença, eu preparei aqui alguns slides que eu espero que deixe mais claro, que vocês possam comparar e contrastar aí as informações e compreender um pouquinho melhor as diferenças entre esses dois itens aí da educação. Deixa eu colocar aqui na apresentação de slides. Eu sempre entro e saio para não ter problema na transmissão, né, para vocês visualizarem aí os slides. E aqui a gente tem a dúvida do meu aluno precisa reforço ou revisão. O reforço, gente, ele tem algumas características bastante diferentes da revisão, e enquanto profissionais da educação, a gente não pode confundir esse tipo de coisa, porque desvaloriza o mercado inteiro de professores aí do Brasil. Então, nós temos alguns materiais de reforço e outro de revisão no site da loja. E eu estou fazendo esse vídeo exatamente porque às vezes as pessoas entram em contato para perguntar qual que seria a diferença entre eles, de uso mesmo, né? E também é mais interessante eu explicar, porque assim você pode comprar ou elaborar os seus materiais de acordo aí com a característica que você precisa para o seu aluno. Os materiais mostrados nesse vídeo, o link estará embaixo aqui do vídeo no resumo do YouTube, beleza? Falando aí de reforço ou revisão, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na diferença de significado no dicionário entre os dois. O reforço, de acordo com o dicionário, quer dizer aumento de força, auxílio, deixar mais forte. Então, o reforço, a grosso modo, eu vou explicar melhor depois, mas a grosso modo, ele é utilizado para que a aprendizagem que está acontecendo no momento seja reforçada, ela tenha uma força de atividades para que esse aluno não fique com problemas depois, ou ele vai ser utilizado para poder recuperar algumas lacunas antigas do aluno e para que ele possa compreender melhor o que está acontecendo hoje em sala de aula. Então, o reforço tem essa característica aí de somar forças mesmo. Por isso que tem a palavra força aí, né? Reforço, forço. E a gente tem a revisão, que é quando a gente revisita. É uma nova leitura, ação de rever o que foi estudado. Então, só pelo significado você já percebe que nós temos uma diferenciação aí, não apenas de características, mas de tempo de dedicação a cada uma das ações pedagógicas. Reforço é uma coisa, revisão é outra. Agora nós vamos ver separadamente para que você entenda um pouquinho melhor ainda, para que fique craque aí nessa questão do reforço ou revisão. A revisão, a gente vai começar com a revisão. Lá no site da loja nós temos esses e outros títulos de revisão. Como eu falei, o link vai ficar embaixo aqui do vídeo, no resumo. E a revisão, gente, ela vai anteceder, são as possibilidades de revisão, tá? Ela vai poder anteceder novos aprendizados. Então, se você vai entrar em uma matéria nova, por exemplo, eu vou no segundo ano ensinar intervalo de tempo. O que que eu faço? Eu utilizo uma sequência de atividades. Por que que uma sequência de atividades? No tema calendário. Se eu vou trabalhar com intervalo de tempo, meu aluno tem que dominar a questão de linha e coluna, porque o calendário é uma tabela. Ele tem que dominar questões de dias da semana, questões de numeração em calendário, meses do ano. Então, para eu ter certeza que esse aluno vai ter sucesso no que eu vou explicar hoje, eu uso antes de começar
antes do que o livro didático sugere, eu começo uma revisão em folha ou em caderno. Então, essa revisão ela pode ser feita para reforçar, então seria um reforço revisto, né? Lembra que reforço e revisão não é a mesma coisa, mas a revisão neste uso é para reforçar estruturas anteriores, que o aluno deve saber. Então, a intenção é que a classe fique mais ou menos no mesmo patamar, para que a explicação ocorra tranquilamente. Então, isso poupa trabalho do professor e traz mais sucesso para a sala de aula. Bem interessante a revisão, nesse caso aí de anteceder novos aprendizados. Essa revisão, ela também vai preencher uma lacuna recente. A lacuna é aquele buraquinho que fica, aquela ponte, que o aluno não aprendeu direito alguma coisa. Então, mesmo que você ache que o aluno aprendeu, algumas vezes o óbvio deve ser dito ou deve ser trabalhado. Então, vou trabalhar com ortografia do QU e GU. Por quê? Porque eu notei que alguns alunos estão escrevendo errado na produção de texto palavras com QU e GU. Então, o que eu faço? Eu utilizo exercícios de revisão para poder reforçar essas estruturas no cérebro, porque as lacunas são recentes. Vocês vão ver depois no reforço que as lacunas podem ser antigas. Então, já tem essa diferenciação aí entre os dois. Vai reforçar estruturas. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, problemas de adição e subtração. Só que eu vou trabalhar com reagrupamento. O que eu faço? Eu dou uma revisão de como que você analisa esse problema, quais são as palavras matemáticas, como que a gente interpreta, como que é feito o cálculo, como que eu monto a resposta, para eu poder reforçar as estruturas dos problemas e entrar na matéria nova, que é o reagrupamento. Qual é o novo vocabulário, como que eu percebo isso nos números, como que eu devo proceder em determinada situação. Então, tudo isso vai sendo reforçado com exercícios de revisão, porque a revisão precisa ser feita com alguma coisa que já está formada, né? Vai possuir temas específicos, então, diferente do reforço, que é um pouco mais abrangente, como vocês viram aqui, até pelos títulos você percebe que a gente tem tema específico. Eu vou trabalhar ou com decomposição, ou com calendário, ou com vogais em contos vocálicos, ou com uma ortografia específica. Então, quando eu percebo que a minha turma está um pouco defasada, com dúvidas, ou que eu preciso dar uma matéria nova sobre o tema, eu já utilizo o recurso da revisão para poder reforçar aqueles neurônios, né, aquela estrutura, aquele grupinho de colegas do cérebro que estão tratando desse assunto. E ela é um pouco imediatista. Então, lembra que eu falei do prazo? São prazos diferentes. A revisão, ela tem um caráter imediatista, então, por isso que preenche até lacunas mais recentes, porque são coisas assim que o aluno consegue dar conta em pouco tempo. A revisão, exercícios de revisão podem ser utilizados durante o reforço, mas o reforço vai ter características diferentes da revisão. É que durante o reforço você utiliza exercícios de revisão ou de fixação de modo mais estruturado. E o reforço vai ter características durante um tempo de aula. Geralmente, a revisão é feita na sala de aula, então com a turma toda. Revisões costumam ser feitas na sala de aula com a turma toda, mas você pode, dependendo da necessidade, utilizar exercícios de revisão no reforço. O contrário não se aplica, a gente não utiliza exercícios de reforço para fazer revisão da sala. Já o reforço, ele precisa ser mais estruturado, então ele vai ter fases para acontecer. Geralmente o reforço não é feito em sala de aula, esse negócio de reforço em horário de aula é um pouco furado, a não ser que a gente faça uma distribuição de salas dentro do horário regular, mas com características diferentes, trocando os professores e com objetivos totalmente diferentes da aula regular. Se não for feito dessa forma, é uma furada, gente. O reforço precisa ter uma ficha do aluno, porque a gente vai acompanhar um processo de reforço aí do que foi estudado. Precisa ter um diagnóstico de quais são as lacunas que essa criança tem,
Porque se ele precisa de reforço, é porque faz tempo que ele está defasado. Só a revisão não vai dar conta da aprendizagem dessa criança. E como eu falei ali no começo, quando eu falei da ficha do aluno, que a gente tem cadastro do aluno e primeiros atendimentos, porque é importante falar com os pais para entender toda essa dinâmica, quanto tempo faz, como que a família se sente, é todo um conjunto. Diferente da revisão, que é uma questão entre o professor e a turma, ou entre o professor e um aluno, dois, três, que às vezes a gente tem pequenos grupos que precisam revisar na própria sala de aula também. Além disso, precisa de primeiros atendimentos, porque esse aluno de reforço, né, veja aqui, ó, cadastro de aluno e primeiros atendimentos. Esse reforço, ele vai pegar uma criança que ela já está sensível em relação à aprendizagem. O que isso significa? Ela tem pontos de insegurança. Para que eu dê segurança para a criança, ela precisa perceber que eu estou em time com a família e que eu quero muito me aproximar dela. Então, eu preciso de primeiros atendimentos que já sejam parte do reforço. Então, eles já vão trabalhar com a parte emocional da criança, mas ao mesmo tempo ele já vai trazer também alguns conteúdos que vão estruturar o perfil de aprendiz do aluno. Então, são coisas aí bastante essenciais para um reforço que não acontecem na revisão. Por isso que sempre é feito ou em horário diferenciado do ensino regular, ou em ensino regular, dentro do horário aí de aula, só que com professores distribuídos de forma diferente, não é o mesmo professor da turma. Então, você troca ou você mescla classes para reforço, isso pode ser feito. Mas tem que ter esses 3 itens: a ficha do aluno e atendimento dos pais, o diagnóstico e o acompanhamento do processo pelo professor de reforço. Precisa ter um diagnóstico porque a gente vai preencher lacunas antigas, como eu falei, né? Então, vai necessitar de uma rotina. Diferentemente da revisão, que pode ser trabalhada em sala de aula, durante as aulas, eu vou dar aula de português. Antes de começar, eu já dou umas 2 atividades de revisão para depois entrar no assunto. Diferentemente disso, que é da revisão, o reforço vai precisar de uma rotina mesmo, né? A revisão, ela é temporária, o reforço não. Ele tem uma rotina dizendo que durante a aula, durante os 50 minutos ou 1 hora de aula, eu vou trabalhar 10 minutos com o quebra-gelo, né, ali o warm-up, 20 minutos com a atividade principal, mais 15 minutos com uma atividade mais lúdica, mais 10 minutos, então você vai distribuindo o tempo dentro do horário de atendimento. E essa distribuição, ela é regular, para que o aluno possa se habituar. Esse aluno de reforço, ele precisa estar apto a se habituar às aulas, para ele sentir maior segurança ainda. Então, essa rotina que existe no reforço não existe na revisão. Preenche lacunas antigas e novas. Então, além de reforçar o que está acontecendo agora em sala de aula, vai resgatar coisas que ficaram para trás na vida escolar do aluno. Por isso que a gente precisa de uma avaliação de repertório, no caso da alfabetização, e de uma sondagem, no caso de português e matemática juntos. E daí isso fica registrado durante a ficha, o processo da ficha do aluno, né? Então, você vai registrar: o aluno tem dificuldade em multiplicação, ou o aluno não compreende a questão de posição e ordem na alfabetização. Tudo isso vai ser resultado desse diagnóstico ou dessa avaliação de repertório. E junto com isso, você trabalha ainda questões de sala de aula, por isso que eu falei que necessita rotina. Porque parte da aula você trabalha com lacunas antigas, então você vai reestruturar a educação acadêmica da criança, e parte da aula você retoma coisas que já foram vistas em sala de aula, e que esse aluno precisa de imediato ter uma resposta, né? Então você trata de feridas antigas e feridas novas. Precisa ser um professor, gente, que saiba articular isso, nem todo professor tem perfil para reforço, tá? E ele também pode ser preventivo. De repente, a criança está com notas mais ou menos ruins, né? Ela está decaindo na escola aos poucos. Não deixe para depois, que é pior. O depois vai precisar de um apoio pedagógico, que é mais grave do que a criança precisar de um reforço.
Esse apoio pedagógico, ele tem características diferentes do reforço da revisão, e ele vai ter um período mais longo de atendimento, porque o reforço, ele tem médio prazo. Ele vai durar aí entre 2, 3, no máximo 4 meses. O apoio é praticamente o ano letivo da criança, né? Então, ele vai precisar desse reforço com a revisão e o apoio tudo junto. No reforço, não, a gente tem um médio prazo, diferentemente aí da revisão que era imediatista. Então, vocês perceberam que tem uma diferenciação muito forte. A revisão a gente também pode utilizar de um bimestre para o outro. Então, antes de você começar um próximo bimestre ou trimestre, você pode dar uma revisão para evitar dificuldades de aprendizado, as famosas DAs, né? A gente tem já a sigla atualmente de dificuldade de aprendizagem, que é a DA. E você pode ser preventivo ao reforço com seus alunos, sendo assim ainda um sucesso em sala de aula. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação. Se vocês precisarem de materiais prontos, feitos com engenharia pedagógica, por pessoas que entendem a diferença e que sabem o que seu aluno precisa de acordo com a faixa etária, lá no site da loja, no janainespolidori.com.br, você encontra materiais. Se você quiser elaborar os seus próprios materiais, né, por enquanto você compra, ou você pega do colega, que não é ideal, porque você não sabe se seu colega, se o que é bom para o seu colega é bom para você, né? Então você precisa ter um parâmetro. Se você quiser começar a elaborar os próprios materiais, em breve, vou aproveitar esse vídeo para falar, em breve a gente começa a pré-venda da turma de elaboração de material didático 2023. Então, se você tiver interesse nessa área, de atuação, seria interessante você entrar em contato com a Cirlei para maiores informações do curso. Esse é um curso específico, especial. Nós não damos informações deles em redes sociais, desse curso em específico. Então, esse daí você tem que entrar em contato com a Cirlei mesmo para tirar as dúvidas. Ou para entrar em lista de espera, porque a gente está com uma lista aí bem robusta para 2023. Se eu fosse você, não perdia tempo e fazia uma amizade ali com a Cirlei. Sempre que a gente. Essa questão da amizade não é que vai pular pessoas da lista, tá, gente? É porque quando você faz amizade com a pessoa que faz o atendimento, você tem uma maior propensão a ser lembrado quando surge vaga em novas coisas, quando a gente tem promoções. Aí eu vou falar para tal pessoa que ela é super legal e interessada. Então você cria um vínculo. É o mesmo vínculo do seu aluno. Quando seu aluno tem um vínculo com você, ele consegue perguntar com mais facilidade, ele lembra mais de pedir para você as coisas. Entende? É a mesma ação aí, né? A mesma ação e reação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenham entendido a diferença de revisão e de reforço. Não confundam, que é super importante para o sucesso dos nossos alunos. Bons estudos para você e até o próximo vídeo super relevante do Grupo Janaína Expolidori de Educação.